Partido Democrata está insistindo na ideia de tirar Donald Trump da presidência da República dos Estados Unidos antes do previsto para o fim do mandato dele em 20 de janeiro. Nesta segunda-feira, democratas entregaram um novo pedido de impeachment à Câmara dos Representantes, casa legislativa similar à Câmara dos Deputados e que é presidida por Nancy Pelosi. No documento, o Partido Democrata acusa Trump de ter cometido o crime de insurreição, ou seja, de acordo com opositores, o atual ocupante da Casa Branca incitou a violência contra o governo dos Estados Unidos. Líder da maioria na Câmara dos Representantes, o democrata Steny Hoyer acredita que a votação sobre o impeachment de Trump pode ocorrer na quarta-feira, dia 13. Na Câmara dos Representantes, mais de 200 deputados democratas assinaram o pedido contra Donald Trump. Começo passando a bola para você, Constantino. O que você está achando aí do resultado da eleição presidencial americana? A gente ainda não teve a oportunidade de ouvi-lo a respeito disso, de como transcorreu esse processo aí nos Estados Unidos, dessa invasão ao Capitólio, ao Congresso americano na semana passada, de toda essa tensão política que toma os Estados Unidos nesse momento. Constantino? Perfeito, Vitor. Vamos lá. Eu vou fazer essa introdução, então, para chegar no assunto em pauta, que é esse novo pedido de impeachment, que eu considero mais absurdo e patético do que o primeiro, né, que tinha a ver lá com o suposto esquema com a Ucrânia e tudo mais, e era baseado em fumaça, né? Olha só, as eleições transcorreram de forma muito estranha, né? Essa questão de permitir esse voto todo maciço por correio é uma coisa sem precedentes e isso por si só gerou uma desconfiança no sistema, né? Então, não podemos afirmar, garantir ou comprovar que houve fraude, tampouco deveríamos afirmar que não houve. Eu vi alguns editoriais de jornais brasileiros falando isso. Não houve fraude. Não é assim. O Trump e sua equipe não conseguiram comprovar fraude nas cortes a ponto de reverter o resultado. Isso não quer dizer que não ocorreu problema e que não teve suspeita de algum tipo de esquema, né? Não é à toa que mesmo entre os democratas há uma desconfiança grande de que houve alguma coisa ali ligada à manipulação, né? Sem falar do papel da mídia e tudo mais. Mas tudo bem, o colégio eleitoral deu a vitória a Joe Biden e isso deve ser respeitado. Então a invasão ao Capitólio é algo inaceitável, na minha opinião. O único problema é que eu não vi o presidente americano Donald Trump incitar isso, mencionar violência, invasão, em momento algum. Isso é uma falácia. Ele não fez. Ele falou, vamos marchar até lá, né, e fazer o nosso protesto, mostrar que estamos insatisfeitos, indignados, revoltados com a forma como ocorreu a eleição nesse ano. E eles têm toda a legitimidade, todo o direito de estarem revoltados com isso, né? Acho que muita coisa tem que mudar sim e o presidente Joe Biden assume com essa espada na cabeça, né? A percepção de que houve ali uma distorção muito grande das regras do jogo no meio do jogo, usando como pretexto a pandemia, né? Então, tudo isso é muito ruim, né? É curioso ver que a equipe do Joe Biden está preparando aí a sua fala de inauguração com o tema de uma América unida, o que é uma piada de mau gosto, né? Porque o Partido Democrata, enquanto usa isso como discurso, na prática, vem com esse novo pedido de impeachment que não faz nenhum sentido. O Trump está saindo em poucos dias, né? Então, o que está em jogo aqui? Essa é a pergunta. E o que está em jogo a gente sabe, né? Os democratas querem massacrar, não é Trump. Trump está fora, carta fora do baralho. Eles querem massacrar o que Trump representa. Eles querem perseguir a direita na política, dentro do Partido Republicano, que tem briga interna pelo seu controle, né? Tem a turma mais ligada ao Bush, por exemplo, que são aqueles que nos Estados Unidos chamam de Rhino, que são os republicanos só em nome, porque na atitude parecem muito mais democratas, né? E eles querem isso, eles querem extirpar, expurgar os conservadores e os apoiadores de Donald Trump da política. É disso que se trata, né? E é isso que está em jogo aqui. É muito perigoso a gente aceitar a associação que muitos vêm fazendo na mídia e na política a todos os que apoiaram Trump ou que votaram em Trump com uma pequena minoria que tomou aquela atitude de invadir o Capitólio. Eu vi a imensa maioria dos republicanos, dos conservadores, condenando, rechaçando, repudiando até aquele ato de invasão do Capitólio. Então, essa é uma associação totalmente indevida e tem por trás uma narrativa que visa a enfraquecer ou mesmo destruir os republicanos mais conservadores na política. Diga, Ana.
Bom, Vitor, isso que o Constantino disse sobre o Trump é muito importante a gente aqui colocar os pingos nos is, né? Se você colocar aí, achar na internet, se ainda não derrubaram, né, absolutamente em todos os lugares, o vídeo de Donald Trump ali fazendo o discurso naquele dia, ele, em momento algum, ele incita a violência, ele, em momento algum, ele fala em invadir o Capitólio, inclusive as palavras que ele menciona ali, ele fala, vamos marchar em paz, pacificamente, ele fala peacefully, né? Pacificamente, vamos levar a nossa voz até o Capitólio, vamos marchar a Pennsylvania Avenue, que é a avenida que leva até o Capitólio, e vamos colocar as nossas vozes para que os republicanos ouçam as nossas vozes. Então, o vídeo está aí na internet, para quem quiser ver, não houve em momento algum ele incitando a violência ou sequer a invasão ali do Capitólio. Outra coisa interessante também, que eu estava vendo a timeline, exatamente tudo que aconteceu ontem, o momento da invasão, os momentos que antecederam a invasão, e a grande maioria dessa turba violenta e que nós vamos condenar de qualquer lado do espectro político, nós sempre vamos condenar a violência, a maioria dessa turba que invadiu o Capitólio, essa turma não estava no discurso do Donald Trump quando ele falava ali com a população para mais de 100 mil pessoas, né, dos apoiadores ali dele, pedindo para que marchassem pacificamente até o Capitólio. Já existia uma turma muito grande ali em volta do Capitólio, que essa turma mais violenta, que inclusive a própria força policial, alguns policiais não deram conta, né, de parar essa turma, e então eles invadiram o Capitólio de uma maneira que foi totalmente condenada imediatamente por todo e qualquer republicano, inclusive dentro da confusão, quando já estava acontecendo, o Capitólio foi invadido, Donald Trump foi às redes mais uma vez e disse, peço para que vocês parem, que vocês voltem para casa, que vocês respeitem as forças policiais, nós somos um país de leis e ordem, então voltem para casa, evitem a violência, isso tudo está na internet, não acreditem em mim, façam o dever de casa e chequem na internet. O que está acontecendo agora, Vitor, é absolutamente a extensão, nós temos aí mais 9 dias de governo Donald Trump, é a extensão dos últimos 4 anos, a verdade é essa, em momento algum dos últimos 4 anos, essa administração teve sossego em relação a processos de impeachment, inclusive, como o Rodrigo colocou, alguns republicanos dentro do próprio partido que perderam o poder, porque o que aconteceu com Donald Trump nessa administração, Vitor, e aí a gente pode falar, aí enumerar uma série de críticas ao Donald Trump, a maneira como ele se comunicou, as malcriações no Twitter, as ameaças de aumento de tarifa aqui ou ali, mas a verdade é que o lado econômico dessa administração foi um lado muito positivo que se comunicou de uma maneira muito efetiva na mudança da vida das pessoas, principalmente da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora que sempre foi sequestrada pelo Partido Democrata e usada como uma massa de manobra aí para eleições. Donald Trump, através da economia, de uma excelente e forte economia, se comunicou de novo com a classe trabalhadora e republicanos sentiram, né, esse baque de perder essa comunicação e o poder também. Então, há um movimento, mas essa é uma minoria dentro do Partido Republicano, e agora a gente vai ver aí, nos últimos 9 dias, mais do mesmo dos últimos 4 anos. E sobre as fraudes na eleição, o Rodrigo falou um ponto muito importante, Vitor, que a gente sempre tem que elucidar de uma maneira muito clara aqui, é o seguinte, se houve fraudes ou não, as cortes não conseguiram, a equipe legal do Donald Trump não conseguiu provar, porque as cortes nem sequer ouviram muitos dos méritos dos processos. Não é que as cortes ouviram e disseram, não houve fraudes. As cortes nem sequer ouviram. Então, esse é um problema, foi um problema aí que eu acho que
alimentou essa animosidade muitos dos eleitores do Partido Republicano, porque, de uma certa forma, não houve uma transparência que 75 milhões de eleitores estão pedindo. E há muitas perguntas para serem respondidas dentro dessa eleição e que parece que elas vão agora ser jogadas para debaixo do tapete, e esse impeachment não passa de mais um movimento político, exatamente porque Donald Trump agora, mesmo ele saindo de cena, o movimento que ele trouxe para dentro do Partido Republicano vai continuar. Pois é, né, Constantino, falando sobre esse pedido de impeachment, será que o principal objetivo é tirá-lo da disputa para 2024? Porque é estranho, né? Faltam poucos dias apenas, né? Na quarta que vem já é a posse de Joe Biden, né? Por que essa pressa do Partido Democrata para tentar tirá-lo do cargo agora? Seria essa tentativa de já, de antemão, tirá-lo do jogo para 2024 também, Constantino? Eu acho que isso faz parte, sim, do intuito, né? Apesar do que ele vai estar mais velho, né? Ele tem muita energia ainda, ele parece muito mais jovem do que o Joe Biden, né? Mas ele vai estar mais velho daqui a 4 anos, mas eu acho que isso é um dos intuitos, sim. Mas é maior do que isso, Brown. Eu acho que eles estão tentando matar, asfixiar o que o trumpismo representa, né? O que é essa renovação que alguns chamam, acho até que corretamente, de uma direita nacional populista, porque é óbvio que tem um caráter, uma pegada mais populista, no sentido de falar essa língua direta com o povo, né, bypassando ali esses intermediários, uma coisa que ele realmente passou a simbolizar de lutar contra essas elites todas do sistema, né, dando voz àquela maioria silenciosa. Isso que o Trump representa é que estão tentando afastar. Então, veja, tem um artigo publicado hoje no Wall Street Journal, de um Jeffrey Shapiro, o nome dele, que ele fala exatamente isso. Olha, inflamar emoções não é crime, né? A Ana Paula já pontuou, não houve nenhum momento da fala do Trump em que ele incita a violência. Ao contrário, e aí é que chama a atenção esse duplo padrão, né, dos democratas e da mídia, ao contrário de vários democratas. Muitas vezes, eles passaram pano, eles até endossaram movimentos violentos como a Antifa, como o Black Lives Matter. O âncora da CNN, o Chris Cuomo, né, ele chegou a falar que quem é que foi que disse que os protestos precisam ser pacíficos, defendendo ali aquela violência toda dos Black Lives Matter, tocando fogo, tocando terror nas cidades. Né? Então, esse duplo padrão é que chama atenção. Quando nós tivemos um sujeito que participou da campanha como voluntário do Bernie Sanders, né, abrindo fogo contra congressistas republicanos, a mídia fez de tudo para não associar isso ao Bernie Sanders. Então, o Trump, que pede paz, que diz que não é para fazer isso, que fala para todo mundo ir embora para casa de forma pacífica, ele está sendo, de alguma forma, associado ao que aconteceu ali, que saiu do controle por uma minoria dentro daquela multidão que ele tinha levado para protestar de forma pacífica e, repito, legítima, porque há muito, muito fundamento para insatisfação e revolta. Então, inflamar emoções não é o mesmo que incitar a violência e não é crime. Né? Falei do Jeffrey Shapiro, que é o autor desse texto. Um outro Shapiro, que é o Ben Shapiro, que é mais conhecido, ele tem chamado a atenção de um ponto aqui muito importante, Vitor, que é o seguinte: os democratas repetem muito essa coisa de união, né? E eu acabei de falar que aparentemente o discurso de inauguração do Joe Biden vai nessa linha. E que não condiz com as atitudes do partido, que tentam ir para o impeachment no apagar das luzes, no 45 do segundo tempo. Mas veja, não há momento mais propício para a união de fato de quem quer isso do que esse. Por quê? Porque eu imagino que algo como 90% a 95% da população condena o que aconteceu no Capitólio. Então, esse é o denominador comum para juntar, para falar, galera, aqui nós todos estamos na mesma página. Vamos deixar de lado certas diferenças e focar nisso. E é o contrário do que esses democratas estão fazendo. Eles estão incitando a divisão, jogando lenha na fogueira e tentando chamar 80 milhões, quase 70 milhões de americanos, de eleitores do Trump, já chamavam de deploráveis, né? Agora estão chamando de fascistas, criminosos, e um próprio Arnold Schwarzenegger, né, que também é um daqueles que é republicano por acidente, ele tem muito mais o perfil de um democrata, né? Governou aí o estado da Ana Paula, que é mais difícil achar um republicano de fato raiz do que uma nota de $100 na rua, né?
E o Arnold Schwarzenegger veio com esse vídeo que viralizou, falando que isso remete à Noite dos Cristais, dos nazistas, que não tem nem pé nem cabeça isso. O presidente, ele disse com todas as letras, isso não é aceitável. Agora, a Ana Paula recomendou que todo mundo busque na internet. O problema é o seguinte, está na nossa pauta, né? Até quando nós vamos encontrar essas coisas na internet que refutam a narrativa falaciosa, a fábrica de fake news da mídia e das big techs que controlam as redes sociais? Porque eles estão asfixiando, eles estão dificultando cada vez mais que nós encontremos aí a verdade em meio a tanta mentira, né? É por aí, Ana, existe esse tratamento, aconteceu isso mesmo? Um tratamento diferenciado em relação a essa invasão da semana passada e os protestos do Black Lives Matter? E como é que foi a repercussão aí desse vídeo que o Constantino mencionou aí do Arnold Schwarzenegger? Vitor, mas tá aí o grande objetivo de calar as redes sociais, porque os ungidos nas Torres de Marfim, né, os tecnocratas, os políticos aí que sempre ditaram regras sem sequer preocupar com alguma conexão com o povo, né, que vivem num universo paralelo, as redes sociais, a internet acabou, esse caminho foi encurtado aí e muito, né? As Torres de Marfim, elas vieram abaixo e agora essas pessoas aí, esses ungidos, eles têm que olhar na cara do povão e eles têm nojo do que o povão tem para dizer, porque o povo diz a verdade, o povo coloca o dedo na cara e o povo diz a verdade. E questiona muito o que eles colocam como a verdade absoluta, como esse vídeo falacioso aí do Arnold Schwarzenegger, que o Rodrigo muito bem colocou, foi governador da Califórnia, mas sempre esteve muito mais ligado ao Partido Democrata, foi um rhino, foi um republicano no nome apenas. Os redutos republicanos aqui já falaram que jamais votariam num republicano apenas no nome, inclusive as próprias políticas públicas do Arnold Schwarzenegger como governador foram políticas muito ligadas com a social-democracia, nada com os conservadores e os liberais clássicos. Então, as redes sociais, elas questionam exatamente as narrativas que os ungidos em todos os setores aí da imprensa, da política, eles empurram, né, para a sociedade. Um outro ponto interessante que agora começa a ser questionado é até onde, né, a gente vai falar daqui a pouco, até onde essa censura aos conservadores, aos liberais vai chegar, porque o povo está questionando demais, o povo está falando demais, o povo questionou a idoneidade das eleições. Então, isso, de alguma certa forma, está trazendo um incômodo muito, muito importante. E aí eu volto naquele ponto que eu falei na minha abertura. O problema não é calar Donald Trump. Donald Trump vai ser calado, vai ser banido das redes sociais. O problema é calar todo o movimento, é calar 75 milhões de eleitores que agora estão insatisfeitos. Um outro ponto muito importante também que o Rodrigo tocou foi em relação ao momento de união. Provavelmente 99% da população americana condenou esse ataque ao Capitólio. Então, esse era exatamente o elo entre democratas e republicanos, principalmente para um presidente eleito, né, democrata ou republicano, de pegar essa pauta e falar, olha, é momento de união, é momento de calma. Ainda mais, Vitor, e falta a gente lembrar também que o próprio Donald Trump, num dos últimos vídeos que ele postou logo depois, ele disse, agora nós estamos focados de passar o poder para uma outra administração em paz. A minha equipe está focada agora em transmitir a paz e o terreno necessário para a próxima administração. Isso também foi dito por Donald Trump. Mas então é preciso calar, porque o que ele fala não bate com a narrativa de que os ungidos empurram. E aí você vê
durante o ano de 2020 inteiro, desde junho, da Black Lives Matter, Antifa, junho, julho, agosto, setembro, outubro, foram 5 meses aí de cidades inteiras americanas sendo destruídas, comunidades negras sendo queimadas, destruídas, prédios federais sendo atacados. A gente teve o prédio federal, a Corte Federal em Portland, né, no Oregon, que ficou ali sendo atacada durante praticamente 2 meses, e o governador e o prefeito não chamaram também a Guarda Nacional, era um prédio federal também, e em momento algum a gente viu o mesmo padrão de condenação corretamente que todos nós tivemos na semana passada na invasão do Capitólio. Então é esse padrão, Vitor, é essa hipocrisia, esse duplo padrão é que a população já percebeu. A população já percebeu que, infelizmente, grande parte da mídia hoje não passa de mais um agente político de um partido só, que é o Partido Democrata.